Seu corpo pode mudar mais em apenas 7 dias de dieta carnívora do que muita gente consegue em meses, seguindo uma dieta tradicional baseada em contar calorias. E não, eu não estou dizendo que em 7 dias você vai transformar completamente o seu corpo, mas a velocidade das mudanças metabólicas pode surpreender até mesmo profissionais da saúde. Em apenas uma semana, milhares de pessoas relatam menos fome, menos inchaço, redução da vontade de comer doces, melhora na energia e uma perda importante de peso. Mas afinal, o que está acontecendo dentro do organismo? Será que é só perda de água? Será que realmente começa a queima de gordura? Será que isso é seguro? Hoje eu vou te mostrar exatamente o que acontece no seu corpo dia após dia durante a primeira semana da dieta carnívora. E algumas dessas mudanças provavelmente vão te surpreender. A maioria das pessoas acreditam que emagrecer depende apenas de comer menos, mas o metabolismo funciona de uma maneira muito mais inteligente do que isso. Quando vamos retirar praticamente todos os carboidratos da alimentação e passa a consumir basicamente alimentos de origem animal, seu corpo entra numa sequência de adaptações hormonais e metabólicas. E cada dia dessa adaptação é diferente. Por isso, vamos acompanhar exatamente o que acontece do primeiro dia ao sétimo dia. Dia 1, o corpo percebe que o combustível mudou. No primeiro dia acontece algo muito importante. Você praticamente interrompe a entrada constante de glicose. Seu organismo ainda possui glicose armazenada no fígado e nos músculos, chamada glicogênio. Então, inicialmente ele utiliza esse estoque. Enquanto isso, a insulina começa a diminuir. E isso é uma ótima notícia. A insulina é um hormônio essencial, mas quando permanece elevada durante boa parte do dia, pode dificultar a mobilização da gordura armazenada. À medida que ela cai, o organismo começa a liberar mais gordura dos adipócitos para ser utilizada como energia. Muitas pessoas já percebem no primeiro dia uma redução daqueles ataques de fome entre as refeições, principalmente porque proteínas e gorduras estimulam hormônios relacionados à saciedade, como a colecistocinina e o GLP-1. Dia 2. Adeus, inchaço. É aqui que muita gente sobe na balança e leva um susto. Os primeiros quilos normalmente não representam apenas gordura. Grande parte é água. Isso acontece porque cada grama de glicogênio armazenado carrega aproximadamente 3 a 4 gramas de água. Conforme esses estoques diminuem, essa água também é eliminada. Resultado? Menos retenção, barriga menos estufada, rosto menos inchado, anéis ficando mais folgados, as roupas começam a vestir melhor. Mas atenção, isso não significa que seja apenas perda de água, é apenas a primeira etapa da adaptação. Dia 3, o metabolismo começa a virar a chave. A partir do terceiro dia começa uma das mudanças mais importantes. O organismo aumenta progressivamente o uso de gordura como combustível. O fígado começa a produzir mais corpos cetônicos que podem servir como fonte de energia para vários tecidos, inclusive para o cérebro. Algumas pessoas passam por um período chamado popularmente de gripe cetogênica. Pode aparecer dor de cabeça, cansaço, irritabilidade ou sensação de fraqueza. Isso costuma estar relacionado à fase de adaptação e, em muitos casos, à perda de sódio e outros eletrólitos. Por isso, manter uma boa hidratação e consumir eletrólitos pode ajudar. É importante consumir sal integral na água para ajudar a repor esses eletrólitos. Outras pessoas, no entanto, já começam a sentir mais disposição. Cada organismo responde de forma diferente. Dia 4, a fome muda completamente. Esse talvez seja um dos mais surpreendentes. Muitas pessoas percebem que simplesmente deixam de pensar em comida o tempo inteiro. A fome deixa de comandar o dia, a combinação de proteína e gordura promove uma saciedade muito elevada. Além disso, como há menos oscilação de glicemia ao longo do dia, também diminui aqueles episódios de fome intensa logo após as refeições. E um relato muito comum é a redução de vontade de comer doces. Nem sempre isso acontece com todo mundo, mas é uma experiência frequentemente descrita por quem segue esse padrão alimentar. Dia 5, energia mais constante. Agora começa outra mudança interessante. Sem grandes picos de glicose seguido por quedas rápidas, muitas pessoas relatam energia mais estável. Não é aquela sensação de euforia, é uma energia constante. Você trabalha, estuda, treina e não sente aquela necessidade de beliscar o tempo inteiro. Isso acontece porque o organismo passa a depender menos da entrada frequente de carboidratos para manter o fornecimento de energia. Dia 6. O cérebro parece funcionar diferente. Muitas pessoas relatam melhora na concentração, menos distração, mais clareza mental. Além disso, quando a fome diminui e a glicemia fica mais estável, algumas pessoas também percebem maior facilidade para manter o foco nas tarefas. Dia 7, o corpo começa a se adaptar. Depois de uma semana, o organismo já está muito mais adaptado ao novo padrão alimentar. É comum perceber menos inchaço, cintura reduzida, roupas mais folgadas, menos compulsão, maior saciedade, energia mais constante e a balança normalmente também mostra uma redução. Mas aqui existe um detalhe muito importante. Essa perda de peso pode incluir água, glicogênio e também gordura corporal. A proporção varia conforme cada pessoa, o nível de atividade física, a quantidade de gordura corporal e o consumo de energia. Por isso, não faz sentido
sentido comparar seus resultados com o da outra pessoa. O foco deve ser a evolução do seu próprio organismo. Percebe como o corpo não muda apenas porque você está comendo menos? Ele muda porque vários hormônios começam a funcionar de maneira diferente. A insulina diminuiu, a saciedade aumenta, o organismo aprende a utilizar a gordura como combustível com mais eficiência. E é exatamente por isso que tantas pessoas conseguem permanecer mais tempo sem sentir fome. Agora eu quero saber de você. Você teria coragem de fazer um desafio de 7 dias de dieta carnívora? Escreva eu topo aqui nos comentários e assim eu vou saber quem realmente quer transformar a saúde e o metabolismo. Quero te fazer um convite especial aqui para participar junto comigo no grupo de WhatsApp de 7 dias com jejum intermitente e dieta carnívora para desinflamar seu corpo e resetar o seu metabolismo. E se esse vídeo te ajudou a entender o que acontece no corpo durante essa primeira semana, deixe seu like e compartilhe com alguém que vive dizendo que não consegue emagrecer porque sente fome o tempo todo. E se você quer aprender mais sobre emagrecimento, metabolismo, resistência à insulina e alimentação de forma simples, baseada na fisiologia, inscreva aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo.